Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 18 de julho. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia pro pessoal de casa. E os destaques desta edição. 200 dias de Bolsonaro. E aí? FGTS liberado pode dar fôlego à economia. Campos do Jordão registra primeiro caso de gripe H1N1. Tarifa de ônibus aumenta em Taubaté. São José dos Campos, antigamente. A cidade ganha exposição de fotografias de sua memória. E já em nossos estúdios, a administradora estrategista de negócios, Dariane Gatto, para uma entrevista especial sobre como empreender ou se atualizar no momento complicado da economia. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. E Bolsonaro chega a 200 dias de governo. Um rápido balanço. Os indicadores apontam uma economia travada e com sinais fracos de recuperação. O governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados, avançando o principal projeto de sua equipe econômica, mas sua gestão ainda não conseguiu emplacar medidas para reaquecer o mercado de trabalho. A taxa de desemprego segue alta, 12,3%, atingindo 13 milhões de brasileiros. A produção industrial teve retração de 0,7% em maio, considerando que, normalmente, os setores de comércio e serviços têm crescimento pequeno no começo do ano. A atividade econômica fraca fez com que o governo cortasse sua projeção para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2019, para 0,81%. Foi a terceira revisão feita neste ano. Em janeiro, a estimativa era de 2,5%. Em março, de 2,2%. E em maio, de 1,6%. Bolsonaro fez 8 viagens oficiais a 6 países desde que assumiu a presidência. Foram 2 à Argentina, onde está agora, 2 também aos Estados Unidos, uma ao Chile, ao Japão, a Israel e à Suíça. Nesses 200 dias de governo, Bolsonaro já demitiu 4 ministros. A primeira baixa foi a de Gustavo Bebiano, que comandava a Secretaria-Geral da Presidência. A segunda foi do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. O economista Abraham Weintraub assumiu a pasta. A terceira baixa do governo e a primeira da ala militar veio em 13 de junho, com a demissão do general Santos Cruz, então responsável pela Secretaria de Governo da Presidência da República. Ele foi substituído por outro general, Luiz Eduardo Ramos Pereira. A quarta, e até agora a última mudança no Esplanada, foi em 20 de junho, com o afastamento do general Floriano Peixoto da Secretaria-Geral. O ex-ministro assumiu a presidência dos Correios. Em seu lugar, foi nomeado o major Jorge Antônio de Oliveira Francisco. É na Esplanada mesmo. Douglas, uma trajetória com 200 dias, com uma série de percalços, obviamente. Numa rápida análise, como que a gente poderia classificar isso daí? Um pouco torpe, um pouco bagunçado ou ainda nos trilhos? Bom, como os antigos presidentes, o Bolsonaro tem como maior desafio a reforma econômica, né? Alavancar a economia
E o plano de Paulo Guedes é baseado totalmente na reforma da Previdência, que está andando a passos lentos. Bom, tem alguns números interessantes aqui. Em maio de 2018, quando ainda era o Michel Temer o presidente, a taxa de desemprego era de 12,7%, muito alta. Agora, com Bolsonaro, ainda continua alta, mas teve uma redução de 12,3% em maio desse ano. Outros pontos interessantes, por exemplo, a prévia do PIB com Michel Temer era de 0,59%, agora com Bolsonaro em maio caminhou para 0,94%. O que significa isso? Que o mercado está respondendo positivamente a essa, talvez, aprovação da Previdência. Agora tem alguns pontos negativos, como, por exemplo, as quedas de ministros. Já foram 3 em apenas 200 dias. É um número muito grande para um começo de governo, que isso prova que a estruturação não foi tão bem feita. E outro dado interessante são as viagens internacionais. 6 destinos, 8 países. Não, perdão, 6 destinos, 8 viagens. Isso mostra qual vai ser o jogo internacional de Bolsonaro. 2 vezes nos Estados Unidos, 2 vezes na Argentina, Israel, Suíça, são países, Japão, considerados mais conservadores no que se diz a política, mais tendencioso à direita. Isso significa que o Bolsonaro tende aí, economicamente, a fazer parcerias com países que são também parecidos com o seu tipo de governo, falando da política. Então, 200 dias de governo, muita coisa para se analisar, mas ainda andando a passos lentos a economia. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente se a reforma da Previdência for aprovada. Pois é, a gente volta com aquela máxima do brasileiro, que é uma coisa que acaba nos, para dizer o mínimo, chateando. Nós estamos na consequência do se. Se voltarmos do recesso, se for aprovada a Previdência, se acontecer algo de fato. Mas o que falta realmente é acontecer, porque, creio eu, nós temos uma inflação de especialistas e uma falta quase absoluta de atitudes produtivas mesmo. E só um detalhe interessante, Glauco. Hoje, quinta-feira, os parlamentares e os nossos queridos deputados entram de recesso e só voltam no dia 1º de agosto. Ou seja, até o dia 1º de agosto, nada muda na economia. Eu quero agradecer a sua fineza em falar que eles entram em recesso, porque a gente consegue férias, absolutamente. Eles entram em recesso e vão visitar a base. 23 dias de recesso, sendo que o trabalhador comum tem 30 de férias no ano inteiro, ou seja, é umas férias antecipadas aí, podemos dizer. Pois é, e a gente ainda paga passagem de avião. Vamos continuar, porque nós temos mais coisas para conversar aqui. E a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, tenta, claro, aquecer a economia. O ministro apresenta hoje ao presidente Jair Bolsonaro algumas propostas para saques de contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o glorioso FGTS. Entre essas propostas estão o saque único de um percentual de contas ativas e inativas do fundo. O saque apenas de contas inativas neste ano. A criação de um modelo de saque anual que poderia funcionar como um 14º salário para o trabalhador. A intenção do governo, claro, é anunciar ainda hoje a proposta final de saque, durante um evento de balanço de 200 dias de governo Bolsonaro. O valor inicialmente divulgado pelo ministro Paulo Guedes de injetar 42 bilhões de reais na economia pode ficar menor para evitar a retirada de recursos do FGTS destinados ao financiamento habitacional. Técnicos envolvidos no estudo falam algo em torno de 30 bilhões de reais. Ontem, o presidente da República confirmou na Argentina que irá anunciar ainda esta semana a liberação de saque de contas ativas do FGTS para dar, segundo ele, uma pequena injeção de recursos na economia e ajudar na recuperação do crescimento brasileiro. Bom, Glauco, isso aí, o que é interessante citar é que o saque do FGTS vai ser feito. O Paulo Guedes encaminhou propostas ao Bolsonaro e o Bolsonaro e sua equipe econômica estão avaliando como vai ser feito. Ou seja, tem contas ativas e inativas. Existe uma diferença muito grande de valores em relação a isso. Um saque de 42 milhões para 30 milhões pode representar mudanças significativas na economia brasileira. O impacto que vai ter. Exatamente. E Bolsonaro e Paulo Guedes aí estão avaliando como isso está sendo feito. Queria agradecer a presença dos nossos internautas. O Adevaldo Batista coloca bom dia e faz um lembrete aqui da Prefeitura.
não são feitas trocas de lâmpadas aqui no bairro Bengalar. Tem várias lâmpadas queimadas. Agradecer ao Joseph Santos, Regina de Andrade, Luciana Duarte, o pessoal dando sua opinião aí sobre o 200 dias de governo do Bolsonaro. Muito obrigado pelo pessoal que está assistindo a gente. Pois é, muito legal, bacana vocês participarem. Lembrando, claro, compartilhe aí que nós estamos ao vivo, esperando, claro, a sua participação nesta parceria com também o jornal O Vale, tá bom? E olha aqui, vamos ver, bom, esperamos aí que o Fundo de Garantia, tenho certeza que tem gente que já está contando isso aí, sim, mas muita gente, principalmente para acertar aquela conta que está pendurada e que ninguém quer ter, né? Sim. Mas quem sabe você recupera o seu crédito aí, vamos ver. E o governo quer reduzir a alíquota do imposto de renda. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo vai trabalhar por uma reforma tributária, mexendo apenas em impostos federais, com perspectiva de redução da carga tributária ao longo dos anos. Uma das mudanças seria a redução da alíquota máxima do imposto de renda para 25%. Atualmente, pessoas físicas pagam até 27,5% e pessoas jurídicas até 34%. Outra ideia do governo é unificar impostos e contribuições federais, como PIS, COFINS, IPI e IOF, em um único imposto. Abre aspas para Bolsonaro. Nós queremos, ano a ano, ir reduzindo nossa carga tributária, afirmou o presidente em entrevista a jornalistas na Argentina. Perguntado sobre a possibilidade do Senado reincluir estados e municípios na reforma da Previdência, o presidente ponderou que isso deveria ser feito em um projeto paralelo, para evitar que o texto tenha de retornar à Câmara dos Deputados. E falando sobre deputados, lembrando aqui o que o Douglas já falou também, hoje, dia 18, nossos parlamentares saem para um recesso e só retornam ao trabalho no dia 1º de agosto. Uma feliz férias a todos os senhores. E Jair Bolsonaro assumiu ontem a presidência rotativa do Mercosul durante a reunião de cúpula em Santa Fé, na Argentina. Ele prometeu modernizar o bloco e ampliar o comércio internacional, destacando a importância dos acordos de livre comércio com a União Europeia. O presidente disse ainda que buscará novos parceiros comerciais, como Estados Unidos e Japão. Bolsonaro desembarcou na Argentina acompanhado pelo seu filho mais novo, Jair Renan Bolsonaro, o único que ainda não ingressou na carreira política. Em entrevista à imprensa, o presidente apresentou, em tom de brincadeira, seu filho como embaixador mirim e disse que ele está aprendendo. E o Ministério da Educação lançou oficialmente o programa Futurice, que tem como proposta reestruturar o financiamento do ensino superior público, ampliando a participação de verbas aprovadas no orçamento universitário. De acordo com o portal G1, as instituições poderão fazer parcerias público-privadas, ceder prédios, criar fundos com doações e até vender nomes de campos e edifícios. O Ministério ainda estuda quais pontos terão de ser aprovados pelo Congresso Nacional para que o programa entre em vigor. Uma iniciativa interessante, né, o Douglas? Desde que, claro, muito bem determinada, pensada e principalmente, eu não vou dizer policiada, que é muito feio, controlada, porque a boa ideia tem que ser controlada e os pontos são todos muito interessantes mesmo, porque pesquisa, a educação, o salário dos professores, tudo custa muito dinheiro mesmo, mas nós não podemos perder esse enorme patrimônio que são as nossas universidades federais. Esse ensino precisa passar por uma reestruturação. Sim, ontem o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deu uma entrevista na Jovem Pan, onde ele tentou detalhar os planos aí do novo projeto, mas não ficou muito claro. Tantos reitores que se encontraram com ele também falaram a mesma coisa, que ele não detalhou muito bem o plano. Resumidamente, é um plano que pretende fazer com que as universidades tenham outras fontes de renda, e ele garantiu que não era uma privatização. Vamos ver aí nos próximos
meses. Como é que vai ser feito isso? Ele falou que vai buscar um modelo europeu, como é feito lá na Europa, mas os planos, os pontos ainda não foram detalhados, então ainda ficou meio vago ainda. Meio vago ainda. A gente tem que ver como é que vai ser esse planejamento para que seja bem feito, porque o governo federal, na parte do MEC, ele sempre está se baseando na educação básica. Porém, a educação básica ainda depende, segundo o ministro, de recursos da educação do ensino superior. É uma coisa meio confusa que ainda não está muito claro. A gente está esperando aí como é que vai ser esse programa para a gente tentar entender como realmente vai ser feito. Para onde vai? Para onde vai a verba, como vai ser feito. Porque ainda ficou meio confuso, sabe? A gente vai fazer isso, mas não falou como vai fazer isso. Não tem dúvida. É uma coisa que é imprescindível nesse caso todo, imagino eu, e para você que ouve um volume enorme de notícias todo dia, é que se pense no bem do ensino, que se pense no bem do Brasil. Porque fica uma matização nas conversas. Eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou vermelho, eu sou azul, eu sou rosa. Isso não interessa. O que interessa é proatividade e resolver os nossos problemas. Isso é que é imprescindível. Trace-se um plano. Vamos deixar essas coisas de lado e vamos trabalhar para que a coisa efetivamente funcione, principalmente para essa nova geração que vem aí, né? Vamos ver se a gente consegue isso daí. E mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil apontam que o então juiz federal Sérgio Moro interferiu nas negociações das delações de 2 executivos da construtora Camargo Correia em 2015. A Lei das Organizações Criminosas de 2013, que definiu regras para os acordos de delação premiada, diz que juízes devem se manter distantes das negociações e tem como obrigação apenas a verificação da legalidade dos acordos após sua assinatura. Segundo a Folha de São Paulo, Moro teria desprezado esses limites ao impor condições para aceitar as delações num estágio prematuro, incomodando integrantes da força-tarefa da operação. E olha só que coisa triste isso daqui. Um incêndio criminoso em um estúdio de animação no Japão deixou 16 mortos e mais de 30 feridos. Testemunhas disseram que um homem que não teve sua identidade revelada entrou na Kyoto Animation e jogou um líquido inflamável, fazendo com que as chamas se espalhassem muito rápido em toda a instalação lá da Kyoto. Cerca de 40 caminhões de bombeiros foram utilizados para conter o fogo. O autor do crime se feriu na ação e foi levado sob custódia a um hospital. A polícia aguarda ele melhorar, obviamente, para interrogá-lo. Apenas uma atualização, Glauco, já chegou a 27 número de mortos aqui. 27? Segundo o site G1. Ou seja, segundo o G1 tinha cerca de 70 pessoas dentro do estúdio. Cara. E já foram encontrados 27 mortos, ou seja, um número muito grande. Nossa, uma tragédia mesmo, que coisa terrível. Bom, nós vamos para um rápido comercial e voltamos, claro, com o tempo para saber se finalmente esquenta essa semana aqui e uma entrevista, como eu disse já em nosso estúdio, com Dariane Gatto, estrategista de negócios. Vamos ver se a gente entende como empreender ou se atualizar neste momento da economia. Rapidinho a gente já volta. Fique com a gente. Pois é, ontem já deu uma esquentadinha, depois de um dia anterior aí que gelou a orelha de todo mundo. Caio Souza está acertando tudo na previsão do tempo. Agora, precisamos saber se vai esquentar, porque o final de semana já está chegando, amanhã é sexta, hein? Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Seguiremos sem mudanças significativas no tempo para essa quinta-feira aqui na nossa região. Nós vamos ter um dia de céu parcialmente nublado e com temperaturas amenas no período da tarde. A máxima prevista no Vale do Paraíba é de 21 graus. Já na capital paulista ficaremos com 19, 21 no litoral norte e 16 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje, mas a umidade relativa do ar pode ficar próxima aí dos 50%. É importante lembrar de beber bastante água. Essas condições de estabilidade vão permanecer ao longo do restante da semana, né?
Pelo menos até a próxima terça-feira, nós não temos previsão de chuva aqui para a nossa região. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, sem chuva, problema na umidade relativa do ar, mas o friozinho parece que vem. Mas já deu uma esquentada. Muito obrigado a você, Caio Souza. Muito obrigado a todo mundo aí da Tempo Vale. Pois é, e a indústria no Vale parece que quer andar. Matéria, claro, para o editor de economia do Jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas do Jornal Abre Aspas. Indústria do Vale abre 350 novos empregos em junho, aponta Ciesp. Após cortar vagas na área industrial nos 3 últimos meses, de forma consecutiva, a indústria do Vale Paraíba gerou 350 postos de trabalho em junho, de acordo com o levantamento do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Trata-se do melhor resultado para um único mês desde julho do ano passado, quando a indústria da região abriu 550 novos empregos. Também é o saldo mais positivo para o mês de junho dos últimos 5 anos. Todos os períodos anteriores a 2019 tiveram perda de vagas na indústria no 6º mês do ano. Neste ano, o setor industrial do Vale abriu novos postos de trabalho em janeiro, com 330 vagas, e fevereiro, 180, e perdeu vagas nos meses seguintes. Em março foram 60 vagas perdidas, em abril 290 e em maio 950. Com isso, a região registra no ano de janeiro a junho uma perda de 450 vagas industriais, sendo que há um corte aí de 1.400 empregos na área industrial no acumulado dos últimos 12 meses. É isso. Um grande abraço, Xandu Alves, para o Jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Xandu Alves. E economia é com o que a gente continua. Nós temos o prazer hoje de receber a administradora Dariane Gatto. Ela é estrategista de negócios. Vivemos esse momento muito interessante aqui na nossa economia. Dariane, um prazer recebê-la aqui na nossa bancada. E economia, eu acho que virou quase como futebol. Sim. Todo brasileiro parece que entende um pouquinho e quer dar o seu pitaco aí. Mas eu quero começar com uma coisa muito específica. Vamos falar de economia, mas o que faz uma estrategista de negócios mesmo, Dariane? Bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Um estrategista de negócios, ele tem a função de assessorar as empresas e os empresários a criarem uma estratégia de negócios que possa colocar a sua empresa em evidência no mercado. Hoje o mercado ele é extremamente concorrido, né? E com soluções cada vez mais tecnológicas, cada vez mais exigem aí inovações, melhorias. Um estrategista de negócio, ele assessora o empresário a criar novos caminhos para posicionar a empresa dele e dar continuidade, ter sucesso naquilo que ele está fazendo no mercado. Perfeito, isso daí é imprescindível, eu acho, uma ferramenta importante. Que todos os empresários precisam também. Mas até para a gente dar esse start aqui, a economia realmente está estagnada? E qual é a tendência que ela tem aí no mercado, que eu sei que é muito difícil a gente imaginar, depende disso, depende daquilo, mas num contexto próximo aí, qual a sua análise da economia e os principais passos para quem quer pelo menos manter o nariz a flor da água aí? A gente falou um pouquinho, né, recentemente sobre como essa economia está impactando no comércio, na indústria, que são os principais geradores de emprego no Vale, né, do Paraíba, em todo o Brasil, são os polos que geram a maior possibilidade de emprego. E existem tendências para 2019, 2020 e até 2021 que transformam muito esse mercado, que é o mercado do comércio principalmente, em showroom. Por quê? As pessoas estão buscando cada vez mais fazer suas compras pela internet, no mundo online. Verdade. Está cada vez mais digitalizado por conta das gerações novas que vêm, né? A geração Z, geração Alpha, que está sempre conectada ao seu aparelho celular, sempre buscando ali na internet as suas soluções. Então isso impacta muito o comércio da maneira tradicional, como a gente conhece, que impacta também na empregabilidade.
E o que acontece? Como tem essa tendência da busca de soluções que são mais focadas para a comodidade, de receber na sua casa os produtos que são necessários, para acessar, ter uma especificação ali, as lojas físicas, existem aí alguns estudos que elas vão atuar a partir de 1, 2 anos muito mais como showroom. Então o mercado de varejo está se preparando na economia para fazer essa transição e nós vamos ter que realocar todas essas pessoas nessa transição de negócio que está acontecendo, capacitá-las para que elas possam atuar dentro desse novo mercado. Nas indústrias também, que são os principais geradores aí de emprego no Brasil, nós estamos passando por um processo de desindustrialização muito forte aqui no Vale, a gente consegue observar isso, né? Tanto que no primeiro e segundo mês nós tivemos, sim, abertura de novas vagas, depois nós retraímos bastante em relação a isso. Por quê? Porque a indústria está buscando muito a tecnologia, a inteligência artificial, para sobrepor a quantidade de recursos humanos que são necessários dentro das plantas, dentro do que é feito efetivamente hoje pelo homem. Então nós estamos num processo de transição muito forte, onde a economia ela acaba sendo impactada por toda a transformação mental que acontece, toda a transformação tecnológica, e talvez nem todas as pessoas estejam preparadas nesse momento para passar por isso. Tá certo. Então, basicamente, no setor de comércio, a gente está tendo uma migração para o e-commerce, e na indústria para a tecnologia, para a área de automação. Inteligência artificial. Exatamente. Então, as tendências são basicamente essa tecnologia. Tecnologia, as tendências são tecnologia. Tem um estudo recente que apresenta que em um ano, 85% das compras da migração do comércio ele vai para o online. Muito legal. Então é um curto espaço de tempo para conseguir readequar tudo isso com a economia estagnada também. Tem essa questão. E aqui no Vale a gente acabou de ver o áudio do Xandu, que tem contratações, mas também tem muitas demissões, é um mercado muito rotativo. E a gente viu o número de MEIs crescer muito, principalmente aqui na região, o microempreendedor individual. Por que essas pessoas estão buscando abrir o próprio negócio? É como uma solução para o desemprego, né? Como vocês apresentaram aqui no primeiro bloco, tem 13 milhões hoje de pessoas desempregadas no nosso país. Quando a pessoa identifica uma oportunidade de solucionar algum problema específico, seja ali na região dela, no entorno dela, hoje em dia é muito mais fácil ela conseguir se formalizar como um prestador de serviço, se formalizar como um autônomo, um empreendedor para prestar um serviço inicial. E essa é uma alternativa bastante válida para as pessoas que buscam se posicionar profissionalmente, mas não encontram as vagas dos empregos tradicionais, né? Os empregos CLT que as pessoas buscam, que hoje não está tão aquecido assim. A gente sabe que para um reposicionamento, dependendo da área, pode levar de 6 a 8 meses para uma pessoa conseguir se reposicionar. É muito tempo. É muito tempo. Enquanto isso, ela precisa ter alguma alternativa. E abrir o próprio negócio ou criar uma oportunidade de prestar serviço de alguma forma, com alguma habilidade que ela tenha, ou alguma oportunidade que ela identificou, é muito válido para ela conseguir fazer essa transição. E às vezes a gente tem pessoas que são multifuncionais, tem vários serviços aí que não são remunerados. Como criar isso, deixar isso virar um negócio? Como criar um serviço remunerado? Por exemplo, saí daqui hoje e estou desempregado. Como é que eu vou fazer hoje? Vou vender bolo? Ou qual tendência de mercado aí que eu possa abrir uma empresa dentro das minhas especificações? O que o mercado aí oferece para quem está tentando virar empreendedor? Muito legal essa pergunta. Tem duas vertentes, né? O que é uma tendência de mercado e o que a pessoa pode fazer dentro das habilidades dela. Uma tendência de mercado aí para os próximos 12 meses é o mercado de bem-estar. Ele está crescendo muito no Brasil. Bem-estar? Bem-estar. As pessoas estão preocupadas com a saúde e com o bem-estar delas. E isso tem tudo a ver com essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, que tem aí na faixa de 20 a 30 anos atualmente. Então, qual é a preocupação deles? O bem-estar, a saúde, a qualidade de vida, a flexibilidade no ambiente de trabalho, ter um posicionamento claro, poder compartilhar o que ele acredita. Quando a gente olha isso, qual é a tendência de mercado?
Então, alimentação saudável é uma super tendência de mercado que está abrindo um leque de oportunidades. Tudo que está ligado à alimentação orgânica, produtos orgânicos. Aqui no Vale do Paraíba a gente consegue ver que já tem algumas oportunidades tímidas, né, que estão surgindo, mas quando você vai para as regiões metropolitanas, para as capitais, você consegue identificar que já tem bastante iniciativa nessa questão do orgânico, do saudável. A área de beleza é uma área que, mesmo com a retração da economia, ela continua crescendo. Então, cosmético natural, tudo que está ligado ao natural, à saúde, ao bem-estar, tem estudos que estão demonstrando que tem um crescimento nesses negócios. Nem todas as pessoas conseguem atuar dentro dessas áreas por conta das habilidades. Então, dentro do que você propôs aqui, eu saí do trabalho, o que eu posso fazer? O primeiro ponto é observar, né, quais são as habilidades que você tem que podem, de alguma forma, solucionar algum problema dessa sociedade que você está inserido. O que tem ali? Anotar essas ideias é importante, identificar o que tem de lacuna, quais são os problemas que existem e que ainda não foram solucionados. Como que você pode fazer conexão entre partes que têm soluções, mas não conseguem se conectar, né? Por exemplo, a gente tem aí nos últimos anos Airbnb, Uber, todas as plataformas são plataformas de conexão de solução, eles não são os solucionadores de fato. Eles fizeram a conexão. Então, quem busca se reposicionar, quem busca se recolocar no mercado, tem que identificar o que ele pode de fato resolver e oferecer com a habilidade que ele tem, né? Ganha aí uma remuneração, ganha um posicionamento quem consegue resolver um problema. É analisar e resolver algum problema e ele vai ser remunerado por isso. Daniela, eu quero fazer uma consideração com você aqui, que é uma coisa interessante. Você já explanou algumas possibilidades aí para quem está vivendo esse momento difícil, umas possibilidades interessantes. Mas nós temos algumas características bem interessantes aqui, bem difíceis. O brasileiro e o empreendedor hoje tem uma carga tributária feroz, leonina. Sim. Ele enfrenta isso daí de uma maneira muito difícil. Ele não tem possibilidade de investimento para uma competitividade efetiva em um outro mercado, para poder investir no próprio negócio dele. Isso daí. Mas eu queria ser bem pontual. Quando eu pensar em empreender, eu devo ter muito cuidado. Eu devo evitar. Aqui eu devo estar atento para, naquele afã, na vontade de sair e ter o meu próprio negócio, eu tropeçar e acabar arranjando um problema muito maior para mim. O que eu devo tomar muito cuidado? Com o limite de investimento próprio que você pode fazer. Né? No afã, na motivação, na vontade de abrir o seu próprio negócio, às vezes as pessoas pegam todas as economias que elas têm, que elas juntaram durante um período do trabalho delas, da vida delas, e aplicam tudo naquele negócio. E às vezes elas não se prepararam para aquilo, elas não criaram uma estratégia para que o negócio dela pudesse ser posicionado, ou ela não entendeu quanto tempo de retorno aquilo poderia exigir para ela resgatar o capital. Então, quanto ela pode efetivamente investir de capital próprio e se manter com uma segurança financeira pessoal. Porque muitas vezes a pessoa investe tudo e depois ela entra e ela acaba ficando em maus lençóis pessoalmente, gerando dívidas, quebra a empresa no primeiro ano. Perigoso. Dariane, acredito que dê, até para acoplar isso daí, é necessário em qualquer coisa que vá se fazer na vida. Vamos fazer um paralelo aqui, uma analogia. Você vai viajar, você não fala assim, vou viajar, pega o seu carro e vai embora. Você anda 10 km e fala, nossa, eu não abasteci, nossa, eu não trouxe roupa. Quando se trata de um negócio, é imprescindível que você faça um planejamento. Sim. E se você não for da área, já estou fazendo até a sua propaganda aqui, Dariane. Ótimo. É necessário que você procure quem saiba para te orientar, para que esse planejamento seja muito bem feito. Estou correto nisso? Isso é necessário? Sim. Nós vemos muitas pessoas no calor da emoção sair fazendo. Né? Ela pega aquilo ali e sai fazendo. O ideal é que ela tenha pelo menos uma análise de viabilidade econômico-financeira desse negócio dela.
que ela entenda quanto ela pode ter de participação no mercado com aquele produto que ela está pensando em criar ou com aquele serviço. Um plano de negócios é fundamental, ter alguém que assessore é fundamental, que conheça um pouco mais daquele negócio, para não sair já colocando todo o capital e às vezes o negócio não é nem aceito no mercado, né? Uma pesquisa de mercado é fundamental antes de agir, para não perder o capital que poderia ser bem investido no outro momento. Não tem dúvida, não tem dúvida. É verdade, a gente está indo para o final aqui, mas eu tenho certeza que a gente teria assunto para falar horas aqui. Mas eu acho isso imprescindível. Tem uma coisa, não sei se você concorda comigo, vocês concordam comigo. Tem um certo ranço, uma certa dificuldade cultural, que o brasileiro não é muito dado ao planejamento, à manutenção desse planejamento e a seguir regras para fazer um negócio, porque tem, né? Tem isso daí. Mas olha, é imprescindível, momento difícil da economia, claro que nós vamos passar, esse país é um país enorme, nós vamos passar por isso sim, mas é imprescindível que você tenha os cuidados que, como Dariane Gatto, essa administradora e estrategista de negócio, nos colocou aqui hoje, mas não podemos perder a esperança. Tentar é válido, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Tentar é válido, muitas vezes vai dar certo. Não da primeira vez, é verdade, mas também vai dar certo se a pessoa se estruturar para fazer, se a pessoa estiver bem orientada para fazer, se ela entender os limites de capital que ela pode investir naquilo ali. Tem um mercado imenso no Brasil. O Brasil, ele é muito receptivo com o negócio, mas o que faz os negócios quebrarem é a falta de planejamento e de gestão, que infelizmente tem sim um ranço em relação a isso, pela pressa em colocar em prática. Então, um recado está dado. Está dado. E outra coisa, quando você busca este profissional, você não está tendo uma despesa. Você está fazendo um investimento na sua ideia e um investimento, quem sabe, muito próprio no seu futuro. Eu agradeço demais a Dariane Gatto. Como eu disse, teríamos aqui assuntos, espero que seja a primeira de muitas, que você volte aqui para conversar com a gente também. Estrategista de negócios. Agradeço também muito Laís Lima, que está aqui conosco, que é a assessora de imprensa de Dariane Gatto. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso. O prazer foi nosso mesmo. E daqui a pouco tem mais notícias e volta Xandu Alves para falar do Enem também. É rapidinho o intervalo, a gente já volta. E a região metropolitana do Vale do Paraíba no Enem. Mais uma vez com o Xandu Alves. Olá, amigos do Jornal Abre Aspas. Região metropolitana do Vale do Paraíba tem mais de 40 mil inscritos no Enem 2019. Mais de 42,6 mil pessoas do Vale do Paraíba inscreveram-se para fazer as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, neste ano, que ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro. O total representa uma queda de 12% ante o número de inscritos na edição do ano passado, que contou com 48,8 mil estudantes. Os números foram fornecidos pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é um órgão do Ministério da Educação e responsável pelo exame. É o terceiro ano consecutivo na região com queda no total de inscritos para a prova. O Vale do Paraíba contou no ano passado com 48,8 mil inscritos, em 2017 foram 60 mil e em 2016 76,8 mil candidatos. É isso, um grande abraço, Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves. E um homem de 50 anos morreu afogado na tarde de terça-feira na Praia do Lázaro, em Ubatuba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem entrou no mar com o filho e foi arrastado por uma corrente de retorno. Ele foi retirado da água por pessoas que estavam na praia. Segundo os bombeiros, ele já estava com parada cardiorrespiratória. Foi tentada a reanimação até a chegada da ambulância do SAMU, mas o homem, que era morador de Uberlândia, não resistiu. E a cidade de Campos do Jordão registrou a primeira morte provocada por gripe H1N1. A vítima é uma mulher de 41 anos. O comunicado foi divulgado pela prefeitura do município ontem. De acordo com a prefeitura, a vítima morava na Vila Matilde. Ela morreu no dia 20 de junho.
A mulher foi levada ao hospital e morreu 12 horas após dar a entrada. A família que morava com ela foi vacinada contra a gripe. É importante, Glauco, a gente frisar que a gripe, aqui, principalmente aqui na região, está sofrendo variações. Mutações, Essa morte, por exemplo, foi da H1N1. Mas aquela jovem que morreu em Porto Seguro, que era de Jacareí, ela estava com o vírus H3N2, que é uma variação da gripe. Então a gente tem que ressaltar a importância de procurar sempre um hospital, um médico, quando você sentir os sintomas, porque às vezes pode não ser uma gripe comum. Daqui a 5 dias passa. Não, às vezes pode ser uma coisa séria. A gente está vendo que todas as cidades aqui da região estão registrando mortes por gripe. É muito importante procurar um serviço médico. Não tem dúvida, fica dado o toque aí para você, é importantíssimo, não brinque não com a sua saúde, isso é muito sério. E a partir do dia 1º de agosto, a passagem de ônibus vai ficar 40 centavos mais cara em Taubaté. O reajuste foi anunciado ontem pela Prefeitura. Para o pagamento em dinheiro e vale transporte, a tarifa técnica vai começar a custar R$ 4,80. Os passageiros pagarão R$ 4,30 e o município vai subsidiar os 50 centavos restantes. Para quem paga com o cartão rápido, o valor será de R$ 4,10. E vai ter aumento em Guaratinguetá também. A tarifa do transporte público do município vai subir dos atuais R$ 3,50 para R$ 4,10 a partir do mês de outubro, tá? O sistema vem sendo operado pela Oceano. Com o novo contrato assinado em abril deste ano, a companhia deve adequar o sistema, incluindo ônibus novos, acessibilidade nos veículos e abrigos de ônibus. É interessante, Glauco, a gente frisar que o reajuste foi de 9,09%, acima da inflação oficial. A Prefeitura de Taubaté disse que usou dados da FGV, em que falava que a inflação era de 6,92%. Mesmo assim, está acima da inflação, ou seja, é um índice muito acima da inflação que subiu a passagem e quem paga por isso é o consumidor final. Resta saber se os ônibus vão se adequar, porque a gente está vendo aqui em São José e outras cidades também um movimento muito grande por novos meios de transporte, como o Uber, por exemplo, os serviços aí de aplicativo. Crescimento, né? Crescimento, sim. E, afinal das contas, compensa a pessoa comum pegar o ônibus, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que utilizam o transporte público são trabalhadores que ganham vale transporte. Mas a pessoa comum que está querendo ir sair com o shopping na família fim de semana, compensa pagar o ônibus ou compensa pegar um serviço alternativo? As empresas têm que se adequar aí, né, a um novo mercado. Não tem dúvida, as empresas têm que se adequar. Muito bem lembrado, Douglas, tem que se adequar. E outra coisa, ter uma proximidade, né, com o que está acontecendo, porque, dito os números da inflação aí, pelo menos conta todo mundo sabe fazer. Então, resta saber se vai funcionar isso daí. Muito bem lembrado, Douglas. E olha só, Douglas, ninguém acertou. Ontem nós falamos aqui, repetimos, mas ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.170 da Mega Sena. O prêmio, sabe quanto que está acumulado? 22 milhões. E ontem aqui, conversando com o doutor Sebastião, a gente comentava como é bom gastar aqueles R$ 3,50 e sonhar com o negócio. Você jogou, doutor? Eu não joguei dessa vez. Você jogou? Eu também não joguei. Tá aí uma nova chance. Tá aí uma nova chance. Então, para você que perdeu, quem sabe chegou a hora. Boa sorte para todos vocês aí. Chegou a hora do esporte, hoje um esporte para lá de especial aqui. Mas vamos começar com a noite do futsal joseense. E não foi boa não, hein? Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista, o São José perdeu para o Sorocaba por 3-2. O jogo de volta será realizado amanhã em Sorocaba. Fé e trabalho, senhores, vamos lá. E sobre a Copa do Brasil. 1 é pouco, 2 é bom, mas não o suficiente. Mesmo com a vitória do Atlético Mineiro por 2-0, o Cruzeiro se classificou para a semifinal. Lembrando que o time celeste venceu o primeiro jogo por 3-1, o que levou praticamente ao céu o nosso redator de esporte 3-0. aqui. 3-0. O nosso redator de
Esporte, o senhor Pedro Bavuso. Feliz com o time celeste lá. Repito, venceu o primeiro jogo por 3-0. Tá feliz o Pedro hoje, né? Tá feliz, tá rindo à toa, né? Sim. Tá rindo à toa. Parabéns, Pedro, aí, parabéns pro seu time Como também. diria Galvão Bueno, vencer é bom, mas vencer o rival é muito melhor. Muito melhor. Olha o sorriso dele, que beleza que tá lá. E a tradição prevaleceu. Com um belo gol de Alisson, o Grêmio eliminou o Bahia em Salvador e garantiu, pelo terceiro ano seguido, a vaga para a semifinal do torneio. E o cheirinho, lembra o cheirinho? E o cheirinho continua. Em um Maracanã lotado, o Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense nos pênaltis por 3-1. E olha, vai ter churrasco no Sul, também nos pênaltis. Dessa vez pelo placar de 5-4, o Internacional superou o Palmeiras e garantiu também a vaga para a próxima fase. A semifinal do torneio ficou definida com Grêmio versus Atlético Paranaense e Cruzeiro contra Internacional. O sorteio para definir os mandos de campo ocorrerá na segunda-feira. E já estamos aí, mês de julho aí, aniversário de São José e comemorando os 252 anos de fundação de São José dos Campos. De fundação, a cidade aí ganhou a exposição Mapas que Contam a História, que está em cartaz no Center Valley Shopping até o final deste mês. A mostra conta a evolução da paisagem urbana, com as transformações nos elementos arquitetônicos e sociais da cidade ao longo dos anos. No sábado, a visitação acontece das 10 da manhã às 10 da noite. Nos domingos, de 1 da tarde às 8 da noite. E olha que legal, a entrada é gratuita, tá? Essa daqui é muito legal, presta bem atenção nessa matéria, que legal. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo e o site São José dos Campos Antigamente presenteiam a população joseense com uma exposição fotográfica que reúne paisagens e personagens que marcaram a história da cidade ao longo aí dos seus 252 anos. As imagens remetem a épocas diferentes, com suas características e sinais do tempo mantidas. A curadoria é do escultor Wagner Ribeiro e o fotógrafo Marcelo Magano. A exposição transporta aí o observador a cada período referido, com informações que enriquecem esses fragmentos aí eternizados. A exposição Paisagens e Personagens de São José Antigamente foi inaugurada ontem no Museu Municipal, ali na Praça Afonso Pena, número 29, no centro da cidade, e vai até o dia 28 de setembro, de terças às sextas, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas, tá? Olha, uma iniciativa muito bacana. Eu mando um grande abraço aí ao Wagner Ribeiro e ao Marcelo Magano, os curadores aí dessa exposição. Sei do enorme trabalho que foi reunir todo esse acervo aí e trazer, né, Douglas, para a população um pedaço da sua história de uma forma que todo mundo gosta de ver, que são as fotos, né? Sim, e a história da cidade é muito rica, né? Não tem a Vale menor muito a dúvida. pena conhecer a exposição, porque as fotos são muito bacanas. Aposto que tem pessoas que vão ver as fotos e vão lembrar como é que era antigamente, porque está muito bacana a exposição. Tá muito bacana mesmo. E uma coisa bem legal de você ver lá, a gente tem toda essa ideia agora da cidade, principalmente aos mais novos. Vai lá ver algumas fotos, que você vai ver uma rua que fala assim, nossa, quem sabe até a rua da sua casa, do seu prédio. Você vai ver, não tinha nada naquela época e hoje já tem. Uma bela referência para você ver, levar sua família, levar suas crianças para ver um pedaço da história dessa cidade que, claro, a gente ama tanto. Repetindo, a exposição está aberta no Museu Municipal da Praça Afonso Pena, no centro de São José dos Campos, e vai até o dia 28 de setembro. Com certeza merece uma passada lá. E mais uma vez, parabéns ao Wagner e ao Marcelo Magano, tá? Beleza? Encerrando mais uma edição hoje. Amanhã estamos de volta. Estamos de volta amanhã, agradecemos a sua audiência, a sua participação, e amanhã estamos de volta com mais um Abre Aspas. Um ótimo dia a todos vocês.